Agora, Romanos 10, Evangelho, tão bom, mas tão rejeitado. O capítulo 10 de Romanos começa com uma oração paulina pela salvação de Israel, que possui zelo sem conhecimento e obras sem fé. E isso deve servir de alerta para nós, que somos fortemente tentados a ser zelosos e ignorantes, ou realizadores descrentes. Que Deus nos ajude. Qual o tema aí que for? Evangelho, 2 pontos. Tão bom, mas tão rejeitado. Acento, ponto de exclamação. Antes disso. Romanos 10. Não, Romanos deve ser, mas... Evangelho, 2 pontos. Tão bom, vírgula, mas tão rejeitado. Ponto de exclamação. O capítulo 10 de Romanos começa com uma oração paulina pela salvação de Israel, que possui zelo sem conhecimento e obras sem fé. E isso deve servir de alerta para nós, que somos fortemente tentados a ser zelosos e ignorantes, ou realizadores descrentes. Que Deus nos ajude. Como temos visto, caminhando por Romanos, a justiça de Deus se cumpre em Cristo. E Paulo reafirma isso, dizendo que Cristo oferece aos que confiam nele o que muitos tentam obter pela observação da lei, como a gente viu lá no finalzinho de Romanos 9. Enquanto, segundo o ensino de Moisés, isso só seria possível se cumprisse rigorosamente os mandamentos, o que sabemos ser impossível. Por isso não há como ser justos aos olhos de Deus pelos méritos próprios. Versículo 4 e 5, quem pode ler, por favor? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Exatamente. Continuando, deixa eu ver aqui. A justiça de Deus não é acessível. Ela está tão perto como o nosso coração e nossa boca. A justiça de Deus não é inacessível. Ela está tão perto como o nosso coração e nossa boca. Basta que confessemos com a boca que Jesus é Senhor e que creiamos em nosso coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. A justificação é certa. A salvação é garantida. Assim recebemos a justiça de Deus, crendo com o coração e confessando com a boca, confirmando com palavras. Se você observar, você vai ver lá no versículo 9 e 10 dizendo: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Ótimo. Exatamente. Então você crê e confessa. Nisso que você crê é justificado. Nisso que você testemunha, você confessa, você é salvo. A justificação pela fé é certa e acessível, tanto a judeus como a gentios, desde que o nome do Senhor seja invocado. Invocar significa implorar proteção ou socorro ou auxílio de alguém, com fé no coração e compromisso com Deus. Por isso precisamos transferir a nossa confiança para Cristo, assim como descansamos numa cadeira e não na força das nossas pernas. Assim é a fé salvadora. Você pode aceitar a Jesus Cristo agora mesmo em seu coração pela fé. Você só precisa estar disposto a deixar de confiar em outras coisas e pessoas e entregar totalmente sua vida a Jesus Cristo. Embora a salvação e a justificação sejam acessíveis pela fé, alguém precisa se dispor a ajudar as pessoas a crerem em Deus por meio de Cristo. O pecador precisa crer, mas para crer precisa ouvir, mas para ouvir alguém precisa testemunhar. Como alguém vai testemunhar se a igreja não enviar? Aí onde está a passagem deixando claro para nós aqui. Você vai reparar quando o versículo, deixa eu ver aqui, peraí, acabei indo para Jeremias, isso, Romanos 10, aí você vai ver no versículo 14: como porém invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados?
como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas havendo quem testemunhe, não há garantia de aceitação da fé. A porta do coração se abre por dentro. Embora houvesse quem testemunhasse aos judeus, ainda assim a justiça de Deus em Cristo foi rejeitada por muitos israelitas, o que foi previsto em Isaías 53, versículo 1, Isaías 65, versículo 1 e 2, e em Moisés, Deuteronômio 32, 21. Então você vai reparar que assim, diante disso, como diz Isaías, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Entende? Então a gente vai reparar, né, que assim, como é que eu posso dizer? Deus, ele deixa muito claro que a mensagem está aí exposta a todos, mas às vezes a pessoa ela pode ter aquela ideia, né, de assim, eu não vou abrir o coração. Por isso, né, Deus foi achado por quem não procurava por ele, e não foi visto por quem era doutor em Deus, né, sabia de tudo, era patente alta, bigode grosso, mas, né, talvez por isso, por essa arrogância, não conseguiu receber o presente pela fé. Entende? Então Deus é acessível, mas nem todos dão abertura à sua voz, nem todos querem o amor do seu coração. Por isso que o Evangelho é tão bom, mas também é tão rejeitado. Por isso que Paulo foi muito perseguido. Entende? Exatamente. É simples demais, talvez por isso muita gente, né, rejeita. Quando eu vejo isso não é como fosse simples, eu vejo tipo assim, era uma coisa nova, era mais uma seita, era mais um. Bem, hoje o Evangelho não é tão novo e ainda assim é rejeitado. Hoje é aquela descrença. Se baseia nesse livro. Então, pelos testemunhos. Testemunhos. Então, também João. ainda assim, Na época de João também, né? João também, você vê, né? Pregou tanto no deserto que entende? arrependeram, chegaram lá, não sei o que. Desse jeito. Alguns, né, se arrependeram, outros não. A porta do coração só pode ser aberta por dentro. Eis que estou à porta e bato. Né? É isso aí. Vamos agora para o 11.